Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 13 de agosto de 2025. Agora é 6h15 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Como sempre, vou mostrar aqui com quem que eu tô aqui. Esses aqui são meus telespectadores. Aqui é a branca aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a branca aí? Agora, vou mostrar pra você aquele dali, ó. O Félix, ó. Tá vendo? Tá dando uma cochiladinha. Então, vou esperar um pouquinho, vou mostrar também no... Vou mostrar agora no Instagram. Mostrei agora no TikTok pra vocês. Agora vou mostrar no Instagram também. Pera aí. Aqui no Instagram. Aqui. Quem tá aqui, ó, minha telespectadora branquinha. E o Félix aqui, ó. O Félix tá cochilando. O Félix só cochila. O Félix tá mais maquiadinho. Estão vendo aí, né? Então vamos lá. Então eu vou ler as 7 eras que eu vou ler, ó. Tá vendo? Essa aqui vai ser a segunda parte das 7 eras. Eu já li uma partezinha, junto com a leitura que eu tava. Eu estou na página... Eu marquei aqui a página que eu estou. Não sei se é a 5. É a 5. É a 6. Estou na página 6. Né? Então eu vou colocar o telefone aqui para me começar. Peraí. Página 6. Página 6. Carregou. Tá bom aqui. Então tá aqui certinho no TikTok. No Festa até roncando. Então vamos lá, página 6, né? Deixa eu arredar um pouquinho mais pra frente, só um pouquinho. Uma boa noite para quem está chegando aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, o Fé está dando uma roncadinha boa aqui, né, Fé? A branca está comigo aqui. Sejam bem-vindos, cada um de vocês. Vamos ver se Deus me abençoe aqui. Eu acho que vou até fazer uma oração aqui. É boa fazer uma oração. Eu tinha até pensado nisso, eu acho que vou fazer uma oração. Porque é importante. É importante. Eu vou começar, gente, na página 6 das eras. Né? Eu estou lendo as 7 eras. Estava esperando vocês chegar. Eu estou lendo as 7 eras da igreja. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu já li uma página das 7 eras na primeira live que eu fiz, que foi ontem. Agora eu estou dando continuidade nas 7 eras. Essa aqui é a segunda parte que eu estou lendo as 7 eras da igreja, tá? Então, não, pode ficar tranquilo, Félix. Então eu vou orar, que vai ser bom eu orar, porque essas 7 eras aqui é complicada, ela é difícil para danar. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez o teu cuidado, por eu ter chegado bem, mas eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor possa estar perdoando meus pecados, minhas fraquezas, minhas debilidades. E quero agora, Senhor, humildemente, pedir ao Senhor que o Senhor possa estar entrando em cena, que o Senhor possa estar me ajudando, Senhor, a desvendar, a ler a Tua palavra, a abrir o livro, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, porque isso aqui é uma coisa sagrada, e se não tiver revelação, se não for revelado, não tem como entender, Senhor. Então, eu não sou nada, Senhor.
Mas se o Senhor estiver aqui e quiser revelar para nós, pode estar nos ajudando, Senhor. Quero te agradecer por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar a ler, porque isso aqui é complicado. É só se Deus revelar. Mas isso aqui é muito rico. Então vamos lá, estou na página 6, tá, gente? Página 6 agora. Vamos continuar então. Como eu já disse, esse livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. E está até mesmo colocado exata e corretamente no cânono das Escrituras, no final. Agora, você pode saber por quê. Ele disse que qualquer um que o lê, o mesmo ouve, é abençoado. E a revelação de Deus... É porque está chegando mais gente ainda. E a revelação de Deus, que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver que os que acrescentassem ou tirassem dela seria amaldiçoado. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo, ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo. É simplesmente assim. Não há nada como tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão a atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para consagração de manhã. Veja você, muitos não podiam ler. Portanto, o sacerdote tinha que ler para eles, contando que fosse a palavra. A bênção estava lá, não importa se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus está esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio, a revelação de Deus para cada era. Pode vir somente naquela era, em nenhum tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente um tempo especial da história. E ainda mais, especialmente, veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era Laodiceia, a revelação de Deus será em seu devido tempo. Ela não se atravessará, nem será prematura. Pense nisso e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. A saudação. Apocalipse 1, 4, 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e de todos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos ama e, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele, glória e poder para todos sempre. Amém? A palavra Ásia é realmente Ásia, menor. É uma pequena porção da Terra aproximadamente do tamanho de Indiana. As 7 eras lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas por suas características, pois essa mesma característica seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Os 7 espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas essas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito, dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, e o Alfa, e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em suas próprias, no seu próprio sangue. O Espírito de Deus, em João, se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo, revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Essa revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e teve. Deve ser restaurada nesses últimos dias, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordaram comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e a mágoa do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e a mágoa do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento. Está ligando aqui, gente. Meu Deus. Tá ligando, eu não sei aqui, também vai me atrapalhar eu, cara. Ah, não. Que isso? Tá ligando aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Só um tipo. Oi! 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 Dá pra continuar. A minha esposa tava ligando, gente. Ela não para não, cara. Oh, meu Deus. Oi! Oi! Oi!
Oi! Oh, meu Deus do céu, não deixa eu ir fazer minha live, cara. Pelo amor de Deus. Difícil demais, cara. Peraí, voltou, né, gente? Vocês desculpa aí, a minha esposa tá ligando aqui, tá me atrapalhando. Deixa eu ver o que é que ela quer aqui, gente. Desculpa aí, tá? Deixa eu te falar, eu vou chegar aí muito cansada, eu não vou dar conta de ir a pé para buscar carne, não. Você vai ter que ir comigo, tá? Na hora que você chegar aí, na hora que eu chegar aí, a gente vai lá com. Oi! 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 Ô, pessoal, vocês desculpa aí, tá? Vamos ver se volta a live aí, né? Desculpa aí. A minha esposa ligando. Quando eu tô fazendo a live, me atrapalha demais da conta, gente. Vocês me perdoam aí. Me atrapalha eu aqui. Mas vamos lá, eu nem sei onde que eu tava, já me perdi. Ah, tá. É. Eu vou voltar aqui um pouco, porque eu até me perdi, sabe? Ela não para não, cara. Que isso? Como que pode, cara? Vai voltar agora. Ai, então vamos lá. É ruim quando isso acontece, cara. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver três deuses. De novo, cara. Que isso? Que diz haver três deuses, três títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses poderes, essas poderosas revelações é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada nesses últimos dias, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordam comigo, pois aqui está o que foi escrito em nenhuma grande revista cristã. Sem ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e mago do Velho Testamento, do mesmíssimo modo está no coração do mago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento. A ideia de
deixa eu achar aqui, de que haja mais deuses do que um, todavia, o Novo Testamento, como igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E que esses três são só três aspectos da mesma pessoa. Uma como a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam, Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que como pode estar três pessoas em um só Deus? Não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, faz três deuses. Ou a linguagem perdeu completamente seus significados. Apenas ouça essas palavras de novo. Eu sou o Alfa, eu o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que simplesmente um profeta, um homem, isto é Deus. E não é uma revelação de Cristo, uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em três deuses. No princípio da igreja, você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi criada. Não era assim no passado. Introduzida e realmente tornou-se um debate em uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções. E dessa dissidência surgiram dois extremos. Um realmente entrou no politismo, crendo em três deuses, e o outro entraram na unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito Santo às igrejas, foi: eu sou o Senhor Jesus, eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isso. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter conhecido do Espírito Santo. Mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu pai. Deus era seu pai. E o Pai e Deus é o Espírito Santo. Como frequentemente expressamos esses termos, tornam o Pai e o Espírito Santo um verdadeiramente, eles são. Ou então Jesus
teve dois pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não dois. Jesus e seu pai eram um, não dois. Isso constituiu um Deus. Isto é a história. E escrituristicamente verdadeiro. As pessoas se perguntam: de onde vieram as três? Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia, em 325 de DC, estação Trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar vossos nomes e antigos deuses. De modo que temos santos para tornar isso mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Vênus, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc. Eles não podiam fazer sua religião paga funcionar como apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em três e fizeram dos santos intercessores, como tinha feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus, com três ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um gancho de uvas. Três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos. Mas disse claramente, aqui em Apocalipse, que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. O que quer dizer que ele é? O Alfa Z, ou tudo isso, até tudo, todo-poderoso. Ele é a rosa de Sharon, o lírio dos vales, o resplandecente da estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. Vocês observaram aqui que ele tem vários nomes aqui de qualidade. Isso significa que ele tem vários atributos. Mas o nome dele mesmo é Senhor Jesus Cristo. É um Deus. Porém, ele tem vários atributos. Não é isso? Mas as pessoas confundem que é vários deuses, mas é um Deus só. Tá dando para vocês entenderem aí? 1 Timóteo 3,16 diz: esse de vida alguma grande e ministério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de
uma primeira ou segunda ou terceira pessoa. Então as pessoas confundem muito isso. Deus é um só, mas ele tem vários atributos. Então ele tem vários nomes, mas é um Deus só. Pessoa que diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus, esse único Deus, foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar à Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No tempo, ele anunciava sua vinda como uma grande nuvem. Então, um dia, ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. E Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tornava sobre si uma tenda de carne. E habitou como um homem entre os homens, mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, e o corpo era Jesus. Ele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas a verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era três pessoas, então ele não pode ser três agora. Um Deus, e esse mesmo Deus se fez carne. Jesus diz: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27 e 28. Isto é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultalmente, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco. E ele falou a Paulo e disse: Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado, exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era, antes que se revestisse de um tabernáculo. Tabernáculo, gente, é o corpo de carne. Tabernáculo de carne, que era o tabernáculo do Senhor Jesus Cristo. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Note, onde João diz que Jesus está, ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Ele nasceu, o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus. Assim como o anjo lhes tinha falado, eu nasci Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William, ele Brana. Quando nasci, eles me deram. Era o Cristo, mas H foi dado um nome aqui embaixo, entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso, porém é um só. Esses são os atributos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são os atributos de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é o filho, e ele põe o nome, bebê é o que ele é, filho o título, então você lhe põe o nome João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo, houve até antes de Jesus, nosso Salvador, mas há somente um deles nascido, o Cristo, Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição. Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípio, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é Deus eterno, Jeová manifestado na carne. No Evangelho de São João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta, podia dizer o que o Pai lhe ordenara dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, diz: meu Pai está em mim. Deus estava dentro de Jesus. Deus criou o corpo de Jesus, mandou colocar o nome daquele bebê de Jesus. Mas quem foi habitar naquele corpo foi Deus. Então Deus, Jesus, são uma só pessoa. O Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma só pessoa num corpo. Esses são os atributos de Deus. Deus tem muitos títulos. Justiça nossa, a nossa paz, sempre presente, Pai, Filho, Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, e
reformando a terra. Ele é rei dos reis. Aquele que era, esse é Jesus. O profeta, aquele que é, esse ele é o sumo sacerdote, fazendo intercessão, um que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o rei vindouro. Na terra ele era a palavra. O profeta Moisés disse dele: o Senhor Deus despertará um profeta como eu, e será que se ele não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo. Note esses fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro, filho. Isso não o tomou 3. Esta era apenas manifestação, ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista. De haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, 6, 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, 20 viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então são 7 Espíritos de Deus quando ele olhou. Mas um é só Deus, ele tem aqueles 7 Espíritos. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, que 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Ali ele já estava parecendo com o cordeiro. E ele muda de várias formas. Tem hora que ele está na coluna de fogo, tem hora que ele está na nuvem. Ele é infinito, gente. Ele pode estar num animal, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são os corações dos santos. De fato, esses versículos, se isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles. Notem, eu disse esses versículos isolados. Entretanto, leia em Apocalipse 4, 2, 3 e 9, 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência semelhante à pedra jaspe. Aí, ó, agora ele já está parecendo com a pedra jaspe. E Saron, e o arco celestial estava ao redor do trono, parecia semelhante a esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para o sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado no trono, sobre o trono, e adoravam. E o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: dignos és, Senhor, de receber glória e honra e poder,
tua Cristes, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz, ou os que estavam assentados eram, na aparência, semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos que estavam assentados. No versículo 10 diz que os anciões prostravam-se diante não dos que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam, digno é, Senhor, não senhores, Senhor. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1,3, que é Deus, Espírito Jeová, do Velho Testamento. Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava posto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai, o Espírito em Paulo, e Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está assentado à destra de Deus, mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono. E não foi antes de Apocalipse 5, 6, 8, que vem depois de Apocalipse 4, 2, 3. Na sequência de tempo que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, 2, 3, 9 e 10. O que é isso? É o ministério. É o ministério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se, manifestou em carne, morreu, ressuscitou e retornou ao seu seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1,18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar a sua noiva. Então se apresentar, fazer-se conhecido em Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um revivamento, para assumir um relacionamento físico com o homem, como filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o noivo da noiva gentia, manifestando seus poderes
ofícios, trinos e títulos. O povo sabia que era um profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta João 1,44 a 51. E Felipe era de Betsaida, cidade de André, e de Pedro. Felipe chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de que Moisés escreveu lá na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê Jesus. Viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conhece? Tu, Jesus, respondeu: eu disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque tu disses, vi-te debaixo da figueira, crê, coisas maiores que essas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. A habilidade de discernir os pensamentos do coração do homem fez os eleitos de Deus compreenderes que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando a mulher juntou ao poço, ouviu, discerniu os pensamentos do seu coração. Ela o recebeu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. João 4, 7, 26. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber aqui, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com a samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria águas vivas. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como me tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará e terá sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disses agora tens, não é teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar. Onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crede-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vos adorarei o que não sabeis, mas adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, mas anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Apocalipse 15, 3 disse: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, são os teus caminhos. O Rei dos santos, você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue, mas nas mãos como expiação, no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse cordeiro se tornou um leão da tribo de Judá. Vocês estão vendo que ele muda constantemente? Uma hora ele é um cordeiro, uma hora ele é um leão da tribo de Judá, uma hora ele é um espírito. Ele tem várias formas, mas ele é um só, gente. Ele aparece em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar com o rei. Ele é o futuro rei dessa terra. É claro, isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é o nosso rei, rei dos santos, é o rei espiritual. No monte não é desses sistema mundial assim, como nós não somos deste mundo. Essa é a razão porque agimos diferentes do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo, de nosso renascimento, onde Jesus é rei. E é por isso que nossas mulheres não se vestem
com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos esses cosméticos, outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem, não fumam, não cortam, não se pecaminosamente. Nosso domingo é o domingo sobre o pecado, está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Amém? Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro, e contemplando sua glória em um estudo escriturístico, mas ele não é para ser conhecido intelectualmente, ele é conhecido espiritualmente, por revelação espiritual. Esse mesmo ser que foi conhecido como Jesus segundo a carne, voltou à coluna de fogo, mas ele prometeu que viria novamente habitar entre seu povo, através do Espírito Santo. Então ele voltou, na coluna de fogo, mas ele vai habitar na igreja como o Espírito Santo, que é Deus. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo? Deus estava separando-se na igreja, dando-os todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. Ele dividiu-se em sua igreja exatamente como ele. Por isso que a igreja consegue fazer cura, por isso que a igreja consegue falar em línguas, por isso que a igreja, se ela tiver Deus, ela consegue interpretar as coisas de Deus. Mas se você for do mundo, você não consegue. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Pai, como seu guardador, como tudo. Aí você vai ser batizado nas águas, vai ganhar o nome do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, vai receber o Espírito Santo e vai trabalhar. Aí você vai começar a compreender as coisas de Deus. Agora, se você não tem se rebaixado, redimido, colocado Jesus como seu Salvador para redimir os seus pecados, você não vai conseguir compreender as coisas de Deus. Porque você veio em pecado do seu pai e da sua mãe. Você precisa de um novo nascimento para você receber o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, como o seu remissor dos seus pecados. Fazendo isso, aí você vai passar por etapa para você poder compreender as coisas do reino de Deus. Se você não fizer isso, vai ser impossível você compreender as coisas de Deus, né? Eu estava lendo aqui, né? Então vou passar para outra página, né? Eu acho que é isso, eu estou até perdido aqui. Disse que faria, João 14, 16, 23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito de verdade, tá vendo? O Espírito de verdade é Deus. Então tem que reconhecer, batizar, aceitar Jesus. Conheceis, porque habita convosco, está em vós, não vos deixareis órfãos. Voltarei para vós,
ainda um pouco, o mundo não me verás, mas ainda um pouco, o mundo não me verás mais. Tá vendo? Então, se a pessoa está no mundo, como que ela vai ver Deus? Se ele está falando que daqui um pouco eles não vão ver ele mais. Ela tem que receber ele como o seu Salvador. Mas vós que me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Aquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim. Deus vai estar dentro de você, o Espírito Santo vai vir, vai habitar em você, o Espírito Santo que você não enxerga, vai estar dentro de você. Então você e o Espírito Santo e Deus vai ser uma pessoa só. E aí ele vai tirar você das coisas do mundo. E vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei, e me manifestarei a ele. Disse Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vai habitar dentro de você se você amar ele. Se você guardar os mandamentos dele. Disse-lhe que rogarei ao Pai que enviaria outro Consolador, o qual estava com eles nos discípulos, mas não neles. Esse era Cristo. Então, no versículo 23, falando de si e do Pai, ele disse, nós viremos. Aí está o Espírito está vindo. O mesmo Espírito de Deus, que se manifestou com o Pai e com o Filho, e ainda se manifestará em muitos, um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode saber dizer o que homem santo é um papa, ou um homem santo é um bispo, ou um sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreva a hierarquia declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer, cada um tem algo a dizer, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecoste e separou-se sobre cada um para que se cumprisse o que Cristo dissera naquele dia. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. O grande eu sou, o Deus poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira e sobre quem quer que ele queira. Nós não consideramos nenhum homens santos entre nós, mas toda a verdadeira consagração do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Agora, essa é a revelação de Jesus Cristo. É Deus, o Jeová do Velho Testamento,
e o Jesus Cristo do novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um. E é necessário uma revelação para ver que Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isso, não demorou muito até que as igrejas de Roma parece de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admiro que é necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses dias. Quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura, mas a igreja prevalecente e vencedora está edificada sobre a revelação. Por sua razão, podemos separar que Deus revela sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação. Sobre o batismo nas águas, aí está inagavelmente manifestado. Teria sido possível que os apóstolos, por um minuto, se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então serem encontrados em desobediências voluntárias. Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom seria, diria a vocês que o livro de Atos é a igreja em ação. Se você se assim batizar, então essa é a maneira de ser batizar. Agora, se você acha isso é forte, o que acha disso qualquer um que não estiver batizado no nome do Senhor Jesus Cristo tinha que ser batizado novamente. Após Atos 19, 1, 6. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chamando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo? Quando credes? Eles disseram-lhe: nós nem sabíamos, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que vós batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas, e profetizaram. Aí está essas boas pessoas em Éfeso. Tinha ouvido sobre o Messias,
que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém, agora, de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para o perdão de pecados, era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados, no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhe as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. Aquela prezada gente de Éfeso era boas pessoas, e se alguém tinha o direito de se sentir seguro, era elas. Note quando longe tinha chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele. Porém, não vê você que, despeito disso, elas não o receberam? Ela tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. Se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá do seu Espírito. Essa é a palavra após Atos 19:6, que nos... Pessoal, eu vou encerrar a live, porque eu também tenho que sair, eu vou ter que comprar uma carne. Eu tenho que comprar uma carne aqui, porque meu gatinho é doido com carne. A minha esposa estava me ligando, porque ela estava querendo me falar isso. Até atrapalhou um pouco a live aí, vocês me perdoam. Mas hoje tá bom. Então eu vou até colocar no Instagram escrito as 7 eras. Toda noite agora eu vou ler essas eras. Vocês estão vendo como essa era é rica? Dá para esclarecer muita coisa para as pessoas que ainda não compreendem as coisas de Deus. O que é que eu posso falar para vocês, se puder ajudar vocês? O que ele está ensinando nós aqui, que se você não for batizado, não arrepender dos seus pecados, e não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você provavelmente não vai receber o Espírito Santo. Então vocês têm que ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado. E aí você receberá o Espírito Santo. Porque se você for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizado nos títulos do Senhor Jesus Cristo. São as 3 qualidades que Jesus tem. Jesus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Mas para você ter o nome dele, você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, arrependendo do vosso pecado, aí Jesus Cristo vai te dar o Espírito Santo. E aí você vai trabalhar aos poucos para você libertar dos seus pecados. É um processo. Não fica achando que você, depois que você for batizado, que você vai ser liberto de uma hora para outra. Não, isso é um processo. Então, tá dito aí, tá ajudando vocês aí, se eu puder estar ajudando. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai expulsar um demônio, você tem que expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o demônio tem medo do nome do Senhor Jesus Cristo. E por que você não vai ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Todos os joelhos se dobrarão a esse nome, Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou ter que encerrar a live, porque eu vou ter que comprar uma carne lá. Fique com Deus e Deus os abençoe. Toda noite vão ter as 7 eras para nós ler, viu? Estou no capítulo 16.
Essa aqui é a segunda parte. Já li uma primeira parte. Se alguém estiver gostando, estiver achando interessante, estiver achando rico e quiser saber mais, se você não tiver visto essa live, se você quiser ver a outra live que eu fiz, que foi ontem, você vai lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso, lá no YouTube. Lá está escrito lá, leitura da palavra, as 7 eras. Ela é a primeira parte. Essa que eu estou lendo aqui é a segunda. Aí você consegue acompanhar. E amanhã, se Deus quiser, amanhã também, nós vamos ler a terceira parte, né? Que eu estou parando aqui na página 16. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar a live aqui.